Fala galerinha do Pré-ENEM Digital, vamos para mais uma aula de Química Orgânica. Hoje a gente vai começar a falar sobre as funções orgânicas, né? E a gente começa falando sobre as funções oxigenadas, tá? No caso, o que são essas funções oxigenadas? São compostos orgânicos que apresentam o oxigênio em seu grupo funcional, né? Em sua função, certo? Então nós temos aí os alcoóis, os enóis, né? Os aldeídos, os ésteres, os éteres, os sais de ácidos, cetonas, ácidos carboxílicos. Essas aqui são as principais, né, no caso, as principais funções oxigenadas que vocês precisam aprender para o Enem, certo? E nós vamos começar por onde, professor? Vamos começar pelo pé direito. Vamos começar com o álcool, né? O álcool, ele é por que eu falo que é pé direito? Porque nós estamos falando diariamente. Estamos em processo de tratamento aí, de cuidados com relação ao coronavírus. E o coronavírus, ele tem lá, quando o professor falar de vírus para vocês, ele tem uma capa, né, lipofílica, né, no qual você precisa utilizar o álcool para ter uma afinidade e o rompimento dela, né? Então, uma mistura de álcool aí. Ah, professor, então o que é esse álcool, né? No álcool, são compostos que apresentam um ou mais grupo funcional, né, de hidroxila. A presença da hidroxila em um carbono saturado. Muito importante isso. Tem que estar ligado a um carbono saturado. O que é um carbono saturado, professor? É um carbono que faz apenas ligações simples. Você consegue observar nessa estrutura aqui, ó, que a hidroxila, o OH, está ligado a um carbono saturado, a um carbono que faz apenas ligações simples. Aqui também, ó, na outra estrutura do lado, OH, carbono saturado, OH, carbono saturado, beleza? Então, quando for falar de álcool, álcool são compostos, né, que apresentam aí um ou mais grupos de hidroxila ligado a um carbono saturado. Show de bola, jogador? Vamos dar sequência. Bom, ao falar de álcool, né, nós precisamos classificar os alcoóis. Como é que a gente classifica? Nós classificamos quanto à disposição do grupamento hidroxila na cadeia carbônica ou quanto ao número de hidroxilas. Então, a classificação é dividida em duas. Ou é quanto à posição do grupamento funcional na cadeia carbônica, ou quanto ao número de hidroxilas presentes. Beleza? Beleza. Quanto à posição do grupamento hidroxila, se, né, essa hidroxila estiver ligada a um carbono primário, se essa hidroxila estiver ligada a um carbono primário, você vai ter aí, né, um álcool primário. Bom, vamos lembrar aqui, professor. O que é um carbono primário? Porque você vai olhar lá e ver se ele está ligado a um carbono primário. Carbono primário é aquele carbono que faz apenas uma ligação, né, com um carbono. Então, você tem lá um CH2, CH. Vamos imaginar essa estrutura aqui, ó. CH3, CH2, OH. Esse carbono aqui, ó, é um carbono primário. Se ele está ligado a uma hidroxila, ele vai ser o quê? Ele vai dar origem a um álcool primário. Agora, por exemplo, aqui, ó, você tem essa estrutura aqui, ó. O carbono que está ligado à hidroxila é um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Ou seja, esse carbono aqui é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário e está ligado a uma hidroxila, ele vai dar origem a um álcool secundário, ok? E se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, que é esse caso aqui, ó, né? Se ele está ligado a um carbono terciário, você vai ter aí um álcool terciário. Daí você vai me perguntar assim, professor, há possibilidade então de eu ter um álcool quaternário? Lógico que não, né? Porque o carbono quaternário ele vai estar ligado a 4 carbonos, né, em sua estrutura, beleza? Bom, vamos fazer um exercício aí para a gente visualizar, né? Vamos classificar essas cadeias aí de forma bem simples, para você lembrar essa classificação quanto aos alcoóis. Esse álcool aqui, esse álcool número 1 aqui, ele é primário, secundário ou terciário? Vamos olhar para a hidroxila. A hidroxila está ligada a um carbono primário. Então, ele é um álcool primário. Bem simples, ele é um álcool primário, ok? Agora, vamos olhar para essa estrutura aqui, para 2. A 2, olha só para 2 aqui. Professor, a hidroxila está ligada a um carbono secundário. Se a hidroxila está ligada a um carbono secundário, ele vai ser um álcool
secundário. Show? Vai ser um álcool secundário. Agora olha para a estrutura 3 aqui. Estrutura 3. O que você tem aí, ó? Você tem, né, no caso, uma hidroxila aqui e ela está ligada a um carbono terciário. Se ela está ligada a um carbono terciário vai dar uma origem, né, ao álcool terciário. Beleza? Show de bola, guerreiro. Vamos dar sequência aí. A segunda classificação, a primeira é quanto à posição da hidroxila, né? A segunda está relacionada ao quê? Ao número de hidroxilas presentes na cadeia. Se eu tiver apenas uma hidroxila, eu vou ter aí, no caso, os monóis. Então, olhou para uma cadeia carbônica, tem uma hidroxila, esses aí são os monóis, ou monoalcoóis. Se apresentar duas, né? Se apresentar aí duas hidroxilas ligadas nessa estrutura de cadeia, você vai ter aí os dióis, ou dialcoóis, né? Se eu tiver 3 hidroxilas, professor, 3 hidroxilas, os trióis, e se tiver mais de 3, se você tiver mais de 3, você vai ter aí os polialcoóis, ok? Ou polióis, beleza? Beleza. Exercício número 2, para tirarmos as dúvidas com relação a essas classificações. Eu tenho aqui essa estrutura, número 1, número 2, número 3 e número 4. Certo? Olha para essa estrutura. A1 apresenta uma hidroxila, então ela é um monol. A3, ela apresenta duas hidroxilas, professor. Se apresenta duas, é um diol, né? Ou dialcool. A2 apresenta uma, duas, 3 hidroxilas, então ela é um triol, um trialcool. E aqui na 4 eu vou apresentar mais de 3 hidroxilas. Consequentemente, eu vou ter aqui um polialcool, né? Ou um poliol, beleza? Tranquilo, show de bola. Aprendemos, já classificamos, fizemos exercício com relação a essas duas classificações muito importantes para a prova do Enem, certo? Certo. Agora vamos lá. Professor, nomenclatura dos compostos alcoóis, né? Vai seguir a regra geral de nomenclatura dos compostos orgânicos. Regra geral. Qual que é a regra geral? Função para enumerar. Primeiro encontra a cadeia principal, depois faz o quê? Depois de encontrar a cadeia principal, que é a cadeia mais complexa, tem maior número de carbonos, que tem a presença, né, da função orgânica, que tem aí, no caso, maior quantidade de substituintes, encontrei a cadeia principal, eu vou enumerar a cadeia. Para enumerar, eu vou seguir a mesma regra, função, insaturação e radical. Enumerei radical, insaturação e função. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Eu tenho uma cadeia bastante complexa aqui, onde você apresenta radicais, apresenta aí a presença da hidroxila, né? Por onde eu vou começar a enumerar essa cadeia? Você começa enumerando esse primeiro caso aqui, ó. Você começa enumerando da esquerda para a direita, por quê? Porque está mais próxima da função orgânica que é, né, o grupamento que está aí ligado à hidroxila. Você tem a hidroxila ligada aí. A gente chama esse grupamento alcóxi, né? Algumas situações chamam dessa forma. Professor, então eu tenho aí essa hidroxila ligada, está mais próxima. Se está mais próxima, você vai contar da esquerda para a direita, né? Esquerda para a direita. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lembrando que a cadeia principal é a cadeia mais complexa. Aqui eu tenho alguns radicais presentes. Está aqui os 3 radicais presentes. 2 metis e 1 etil. Então, vou começar por onde? Pelo metil ou pelo etil? Pelo etil, ordem alfabética. 4 etil, 2,5 dimetil, 3 etanol, né? Hept, somente, no caso, na estrutura 7 carbonos. 3 indica aonde está exatamente o grupamento hidroxila, aqui ó, o OH, ou seja, eu poderia escrever aí ó, heptan 3-ol também estaria correto, beleza? Hept, né? Heptan 3-ol também estaria correto. E essa segunda estrutura aqui também é bem tranquila de você dar nome. Estou contando da direita para a esquerda, por quê, professor? Porque a presença da hidroxila está mais próxima do lado direito. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, certo? Eu tenho no carbono 4, né, um metil, no carbono 3 eu tenho aí, no caso, um etil, certo? Metil, etil, quem vem primeiro? Etil. 3, etil, 4, metil, hept, né, no caso, pente, perdão, pente,
somente ligações simples, a posição da hidroxila está no carbono 2, 2-ol. Ou você pode escrever como está aqui, ó, 2-pentanol, ou seja, 2-pentanol, certo? 2-pentanol. Também pode ser utilizado essas duas formas, ok? Essa regra aqui eu vou repetir ela para vocês, porque ela é muito importante, né? Muito importante para dar nome aos compostos orgânicos. Primeiro você vai encontrar o que? A cadeia principal, é a cadeia mais complexa. E depois de encontrar a cadeia mais complexa, você vai utilizar essa regra do professor Mário, né? Para enumerar função, firma o pé, né? Firmou, função, insaturação e radical, e depois radical, insaturação e função. Beleza? Aqui está um exemplo bem tranquilo de ser resolvido, né? É um exemplo da UFRJ, né? Ele fala sobre um álcool, né? O riconferol, é um feromônio de agregação das pragas, no qual ataca, né, os coqueiros aí, um tipo de espécie, e aí ele me dá essa estrutura e pede o nome oficial desse composto. Galera, vamos fazer junto isso aqui, ó. Primeiro que eu não sei o que significa isso, professor. Não sei o que significa isso. Vou tirar sua dúvida agora. Isso aqui significa que eu tenho uma cadeia condensada. Eu tenho uma cadeia condensada. Professor. Então vou ter que abrir essa cadeia aqui. Então vamos abrir ela. Vamos imaginar que aqui tem o quê? Que eu tenha um CH, um CH3 aqui e um CH3 aqui. Nessa estrutura. Agora eu vou olhar para a cadeia principal. Cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos. Quem que é a cadeia com maior número de carbonos? Tá aqui, jogador. Cadeia com maior número de carbonos, ó. Essa é a minha cadeia principal. Beleza. E agora? Quem não faz parte da minha cadeia principal é chamado de radical ou substituinte. Radical ou substituinte. Beleza? Beleza. Bom, essa aqui, esse grupamento aí, né, no caso, esse grupo de átomos aí, OH, indica o quê? A função orgânica, que é um álcool. Né? Indica a função orgânica, que é um álcool. Agora eu preciso numerar. Para enumerar, vou numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Bom, conta aí, ó. 1, 2, 3, 4. Mais próximo da insaturação, 1, 2, 3, 4. Opa, qual que vai ser a minha prioridade? Bom, função está no meio. O segundo passo é o quê? A presença da insaturação. Está desse lado, então você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Você começou contando do lado esquerdo, justamente por quê? Porque está mais próximo da função orgânica, certo? E a presença da dupla está mais próxima do lado esquerdo, ok? Tranquilo até aí, jogador? Show de bola? Segue o jogo. Professor, para eu dar nome agora, para você dar nome, você já enumerou, agora você parte da onde? Dos radicais. Quem que é o radical aí? O radical é o metil. O radical é o metil. Então, eu vou colocar o que aí? 6 metil, certo? 6 metil, ok? Cadeia principal, professor. Cadeia principal tem 7. 7 é hept. Só tem ligações simples ou tem a presença de uma dupla? Tem a presença de uma dupla. 2 ou 1? 2, professor. 2 em... E na onde está, né, no caso aí, o grupamento, né, a hidroxila, no carbono 3 ou 4? 4-ol. Beleza? Bom, qual é a resposta que apresenta aí, né, essa nomenclatura mais próxima que o senhor fez? No caso aí, 6-metil, 2-hept, né? 2-heptene, ou seja, hept aqui, ó, o 2 indica a presença da insaturação no carbono 2, e 4-ol, afirmativa correta, letra C. 6-metil, hept, 2-hept, né, em 4-ol. Beleza? Show de bola, meu guerreiro. Ok, vamos lá. Pessoal, vamos falar sobre o dia a dia, né? O álcool do nosso dia a dia. Essa aqui é a parte da contextualização de tudo que eu falei da parte técnica aqui, ó. Parte técnica vocês já estão afiados. Agora a gente vai falar sobre o nosso dia a dia, né? Metanol, onde que ele é utilizado? Metanol é o CH3OH.
é também conhecido como álcool metílico. O metanol é um álcool obtido com a mistura de carvão e água, né? É utilizado nos processos industriais, constituído de matéria-prima de polímeros, é um solvente de obtenção de produtos farmacêuticos, tá? Isso aqui é a utilização dele. Pode ser usado como combustível de motores, né? Ele facilita um pouco a explosão dos carros, né? E aeromodelos. É muito importante isso aqui, atenção, se ingerido, né? Mesmo que em pequenas quantidades, podem causar aí cegueira e até morte, beleza? Outro algo importante, né, que a gente tem falado diariamente sobre isso, né, o etanol. O etanol é considerado, tem um nome de chamar, ele é chamado de álcool comum, né? É de extenso uso doméstico, principalmente no estágio de pandemia, o qual vivemos. O álcool é usado também em duas formas, anidrido ou hidratado, né? O anidrido é aquele que tem um maior teor alcoólico, né, de concentração. Ele vai ter em 99,3%, né? E o álcool hidratado é aquele que tem a presença de água, né? O teor alcoólico dele é de 92,6%. Nós estamos utilizando aí para higienizar as mãos, né, o 70%, o álcool 70%. Beleza? Galera, por hoje é só. Até a próxima. Fiquem com Deus.